Então tá aqui, ó, crise no setor têxtil. Eu só não tinha, eu tinha falado sobre a indústria francesa que estava perdendo para a inglesa, mas eu só não tinha falado qual que era o ramo da indústria francesa. Era setor têxtil, eles produziam tecido. Aí a indústria inglesa começou a vencer a francesa, eles começaram a ficar para trás. Crise nas finanças, né? Maior cobrança de imposto da burguesia, da galera mais pobre. E o terceiro estado sustentando economicamente, pagando imposto, é, trabalhando, enfim. E aí o terceiro estado passa a reivindicar a igualdade de todos os setores. O que, que eles queriam? Combater o absolutismo do rei Luís XVI, reestruturar o Estado e favorecendo o desenvolvimento do capitalismo. Eles queriam acabar com a excessiva intervenção na economia, porque o Estado, o governo intervia muito na economia, e isso é uma característica do antigo regime. O liberalismo que surgiu lá com o, o iluminismo, ele era o contrário, ele queria que o Estado intervisse menos na economia, que ficasse mais livre a população, né, os comerciantes, o povo, enfim, empreender na economia e a própria economia ficar responsável por si, que o Estado deixasse de intervir na economia. E o terceiro Estado queria que os privilégios da nobreza do clero se encerrassem. Então, essas eram as principais reivindicações do terceiro Estado para resolver esse problema da crise, certo? E aí, aqui ainda antes da Revolução Francesa, né, a gente não vai ler isso tudo aqui não, mas o rei Luís XVI, ele determinou, ele, através de uma reforma, ele queria que resolver esse problema, né, com a questão dos impostos e tudo, aumentando o número de impostos, e ele determina que a Assembleia dos Estados Gerais seja convocada. O que era a Assembleia dos Estados Gerais? Os três estados, eles se reuniam de tempos em tempos, principalmente quando tinha uma treta muito grande para ser resolvida. Tinha mais ou menos 100 anos a Assembleia dos Estados Gerais tinha sido convocada. Então chegou um momento de convocar de novo, que é esse aí que a gente está vendo aqui, que eu coloquei nos slides para vocês. Os três estados, cada um tinha direito a um voto, independente do número de população que tem o estado. Só tem direito a um voto. Então você tem lá 500 mil pessoas no primeiro e no segundo estado juntos. 24 milhões e 500 mil representando o terceiro estado. Logicamente, se a gente for pegar baseado no nosso sistema de democracia, quem ia ter mais representatividade, obviamente, seria o terceiro estado, porque a maioria dos eleitores estaria lá. Só que naquela época não funcionava assim. Não tinha eleição, não tinha democracia. Era absolutismo. O terceiro estado tem direito a um voto apenas, assim como o primeiro e o segundo. O primeiro e o segundo estado andam abraçados. Os interesses dos dois são os mesmos. O terceiro estado quer destruir os privilégios do primeiro. Vamos supor, vai pôr em votação o fim dos privilégios do primeiro e do segundo estado. Os três estados votam. Cada um tem direito a um voto. Você acha que o primeiro ou o segundo estado vai votar junto com o terceiro? Nunca. Então, o resultado da eleição vai ser sempre 2-1. O primeiro e o segundo estado votam junto e vai dar 2-1 sempre. O terceiro estado sempre vai perder. A proposta era que a gente viu anterior, que era essa aqui, ó, combater o absolutismo, acabar com os privilégios da nobreza do clero e tudo, não vai passar. Quem vai vencer é o primeiro e o segundo sempre. Lógico que eles não vão querer perder seus privilégios, certo? Então, a gente tem aí o resultado lá, o pessoal do primeiro e do segundo estado não aceitou e tudo, as propostas do terceiro estado. O terceiro estado se revoltou, abandonou essa reunião lá das Assembleias Gerais, declarou uma Assembleia Nacional Constituinte e começou a Revolução ali em 1789.
E aí começa a primeira fase da Revolução, que tem como marco principal a queda da Bastilha, que foi o que a Jennifer comentou lá no início. A Jennifer não, a Jéssica comentou lá no início do outro link que eu mandei para vocês, lá no início da nossa aula. Eles saem às ruas, aí aquela imagem que eu coloquei daquelas mulheres lá atacando o soldado também exemplifica isso. Saem às ruas, pegam as armas que eles tinham, pega pau, pega pedra, pega foice, marreta, bigorna, machado, tudo que eles tinham às mãos, faca, enfim, arma de fogo que eles tinham, pega tudo e vai para as ruas e começa a tomar o poder. Eles vão lá na Bastilha. O que que era a Bastilha? Bastilha era uma prisão que era símbolo do absolutismo francês. Os, os criminosos políticos, todos estavam lá. O que que é um criminoso político? Um cara que protesta contra o governo, para eles era um criminoso político, porque não existia liberdade de expressão. Foi outra coisa que eu esqueci de falar. Liberdade de expressão não existia. Eu não podia me manifestar, eu não podia defender uma causa que fosse contra o governo ou contra aquilo que a cultura que o governo defendia que tivesse ali implementado. Eu não podia defender os meus pensamentos. Não existia liberdade de expressão. Apenas, lógico, se eu defendesse aquilo que a classe dominante colocava como certo. Então, as pessoas que eram oposição acabavam sendo presas na Bastilha. E aí, quando estoura a Revolução Francesa, um dos primeiros símbolos, um dos maiores símbolos da Revolução é quando eles tomam a Bastilha, em 14 de julho de 1789, e libertam os prisioneiros que estão ali. Aí começa um momento que vai durar 10 anos, né, de 1789 a 1799, de altos e baixos. Ora, a burguesia está lá no poder e os nobres vão tentar tomar o poder de novo. Ora, os nobres começam a tomar o poder ali naquela disputa e aí a burguesia, o pessoal ali do terceiro estado, retoma o poder. Existia ainda dentro dos revolucionários diferenças. Você tinha os revolucionários que queriam só tomar o poder, mas manter a sociedade mais ou menos do mesmo jeito. E existiam outros que queriam tomar o poder e queria que a sociedade tornasse mais justa. E nesse contexto você tem dois partidos que surgiram. Os girondinos, que era esse partido que queria só tomar o poder e que não tivesse tantas reformas, e os jacobinos, que queriam tomar o poder e queriam reformas mais amplas dentro dessa sociedade. Certo? O slide aqui, ele é grandão, ele vai falar de um monte de coisa, não vai dar para a gente ler tudo aqui, eu vou mandar o link no grupo para você poder relembrar do que eu falei e poder ler um pouco com mais calma aí na sua casa. Então aqui, esse aqui fala sobre a Bastilha, né? Tomada da Bastilha. Bastilha é esse castelão aí, ó. Hoje, no mesmo lugar onde estava o castelo, existe uma praça, lá em Paris. É a Praça da Bastilha, tem o mesmo nome. Aí aqui fala um pouco sobre esse momento da Assembleia Constituinte, né? A Assembleia Constituinte ela vem com medidas como o fim dos direitos senhoriais sobre os camponeses, o fim dos privilégios tributários do clero e da nobreza. Agora o clero e a nobreza vai ter que pagar imposto, extinguir o regime feudal, diminuir o poder do clero. Eles declaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, muito importante. Ela foi aprovada. Olha aqui alguns artigos dela. Respeito pela dignidade das pessoas, liberdade e igualdade dos cidadãos, direito à propriedade individual, porque até então quem tinha propriedade era só a nobreza, agora qualquer cidadão vai poder ter, direito de resistência à opressão política, antes você não podia, né? Como eu falei, você podia ser preso na Bastilha, agora você vai poder ter direito de expor suas opiniões e não sofrer opressão do governo, e liberdade de pensamento e opinião. Então, isso aqui foi importantíssimo. Logo de cara, já é um dos grandes ganhos da Revolução Francesa. Aqui vem para outra fase, o período do terror, aí começa essa disputa que eu falei, girondinos, jacobinos.
um monte de gente é guilhotinada pelos próprios revolucionários. Esses que queriam liberdade, agora eles vão começar a sufocar pessoas que não concordavam com o ponto de vista deles. Então, milhares de pessoas perdem a cabeça, são guilhotinados no país, né? Que no período jacobino eles guilhotinam o imperador Luís XVI, o rei Luís XVI. A pessoa, se essa moda pega, a gente começa a guilhotinar os nossos... Professor, Oi. e quando Napoleão Bonaparte entra? Ele vai entrar mais para o final. O Napoleão é um general importantíssimo, né? Super respeitado lá na França. Ele estava em campanha, depois ele volta para o país e aí mais pro final ele vai e entra e põe fim nesse processo aqui. Porque de 1789 a 1799, né, 10 anos, você tem praticamente guerra no país. E o Napoleão Bonaparte chega com esse prestígio todo, ele dá o golpe, que fica conhecido como golpe do 18 Brumário, põe estabilidade no país e começa o governo dele, né, como imperador. Esses slides aqui todos a gente vai observar essa questão aí dessa disputa, dessa instabilidade, né, dentro do país. E aí a gente chega aqui no Napoleão, que a Jéssica acabou de comentar. Ele vem e consolida essa revolução com o golpe do 18 Brumário, quando ele derruba o diretório, que foi uma forma de governo instituída anteriormente. Nesse slide aqui fala sobre isso. E ele começa um governo conhecido como consulado. No primeiro momento eram 3 cônsules, um deles o Napoleão. E depois ele se intitula imperador e passa a governar só ele a França, né? Aqui estão as fases da Revolução. E aí o Napoleão assume o poder e põe fim nesse processo. Eu achei legal esse slide que a professora fez, ó. Napoleão, ele tá on aqui, Napoleão, ele morreu, porque ele está morto. Mas isso é assunto para outra aula. Ok, galera? Então a gente encerra esse tempo aqui. Eu vou mandar esse slide lá no grupo para você depois olhar ele com calma. Certo? Hoje a gente não vai fazer atividade, porque a gente conversou muito e foi cansativo. Vocês querem falar alguma coisa? Ok, então vou encerrar aqui, aí eu vou mandar o link desse slide lá no grupo para vocês e vou mandar a aula também lá que está gravada, certo? Sim, senhor. Muito obrigado pela participação de vocês, pela atenção e A gente que agradece. semana que vem a gente se vê, tá? Até semana que vem, professor. Semana que vem. Tchau, gente.